Estamos aqui para o nosso segundo episódio do Superação Cast e hoje com uma convidada incrível que vai te inspirar a ter um estilo de vida mais saudável. Vamos receber com carinho Cecília Maia, seja bem-vinda. Grazi, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, eu quero agradecer o carinho, agradecer esse convite lindo. É uma honra para mim estar aqui e poder falar desse assunto tão importante. Nós que estamos felizes em poder, receber você em nosso programa e sei que tem muito a nos acrescentar. Inclusive, já queria começar com a nossa primeira pergunta, que é sobre a carbofobia. Nós sabemos que você enfrentou, passou por isso, por esse processo, e muitas pessoas não sabem o que é. Então, primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que é e depois, se você já quiser falar como começou esse processo, que você descobriu que estava passando por isso. Bom, a carbofobia é uma aversão exagerada, é um medo exagerado de carboidrato, de consumir alimentos fonte de carboidrato. E no meu caso, tudo começou quando eu decidi mudar os hábitos alimentares, decidi adotar uma alimentação saudável. E quanto mais saudável eu comia, mais saudável eu queria comer, mais limpa a alimentação eu queria ter. Então, eu comecei a restringir alguns alimentos que eu fazia associação que não alimentos não tão saudáveis. Então, na verdade, tudo começou com um transtorno alimentar, um transtorno obsessivo, chamado de ortorexia, que é a obsessão pela qualidade do alimento. Eu me via obcecada por alimento limpo, alimento saudável, por saúde, na verdade. A princípio, não era nem corpo, mas eu tinha uma obsessão por comer saudável. E aí, para comer saudável, eu tinha que fazer algumas restrições. Comecei restringindo alimentos como embutidos, alimentos industrializados com excesso de conservantes, aditivos. E esse foi o início, assim. Com isso, eu fui estendendo essa restrição para outros alimentos. Por quê? Se eu ouvia dizer que o glúten do pão era inflamatório, eu não posso mais comer pão. Daí a importância, né, da gente filtrar esse excesso de informação desse mundo que a gente vive hoje. Sim. Então, eu absorvia aquelas informações e sempre associava com é saudável, não é saudável. Então, essa restrição foi sendo estendida, eu não comia mais pão, porque pão me inflamava, meu organismo ia produzir citocinas inflamatórias, da mesma forma o macarrão. Aí, no outro dia, eu ouvia dizer que o arroz tem alto índice glicêmico e vai alterar a minha glicemia, eu vou ficar diabética. Não, então não vou mais comer arroz, não vou comer batata. Então, essa restrição, à medida que foi se agravando, quando eu me dei conta, eu já tinha excluído um grupo alimentar, né, de alimentos fonte do carboidrato, que é a carbofobia, e eu me vi nesse quadro de obsessão pela qualidade do alimento, obsessão por saúde e restringindo cada vez mais a minha alimentação. Então, eu me vi obcecada, neurótica e fisicamente magra, indisposta, com crises de enxaqueca. Então, esse foi o quadro inicial, que eu estou resumindo, mas que durou anos. Mas só para deixar claro, não era aquele magro saudável, então, né? Você estava... Como é que estava essa questão? Era bem abaixo da... Bem abaixo. Eu Sim. estava, só para vocês terem ideia, 12, 13 quilos mais magra do que eu sou hoje. Eu pesava em torno de 45, 46 quilos. E obcecada. E vale ressaltar, Grazi, que eu não via. O que a gente chama de disfunção de imagem, muito comum em Sim. transtornos alimentares. E eu não via. Então, eu estava com aspecto... Eu até tenho, vou postar essa foto, vou mandar para você essa foto. Eu estava com aspecto já desnutrida, completamente indisposta mesmo, sabe? Sem alegria de viver. Nesse quadro, só que eu não enxergava. Eu não enxergava essa magreza. E o mais importante não era nem essa questão física, mas o emocional que vinha disso aí. A questão da frustração, do sentimento de derrota. Caso eu não resistisse e comesse algum carboidrato, a sensação de ter que recomeçar. Então, esse era o quadro principal, tanto físico quanto mental mesmo. Mas quando, de fato, houve alguma situação específica que te levou a isso? Foi desde a sua infância ou foi depois que você já estava adulta ou tinha se casado? Houve alguma situação específica, não? Não, não foi uma coisa pontual. Na verdade, eu já era adulta, já era casada e eu
o gatilho principal foi a alimentação saudável. A carbofobia foi uma decorrência, foi uma consequência da ortorexia. Então, a obsessão por comer de forma saudável me levou a restringir um grupo alimentar que eu considerava vilão. Na minha cabeça, carboidrato era o vilão, era quem ia me engordar, quem ia me dar barriga, quem ia me inflamar, quem ia me deixar diabética. Então, a obsessão por comer saudável me levou ao quadro de carbofobia. E qual foi o momento que você parou e pensou assim, eu preciso de ajuda? Tá, isso foi difícil. Foram mais ou menos 4 anos nessa situação, sem que eu enxergasse, eu não via isso. Só que chegou num momento que as pessoas próximas a mim começaram a demonstrar a preocupação, porque assim, preocupados, eu já sabia que eles estavam há muito tempo, mas eu não enxergava. Mas eles começaram, de alguma forma, cada um do seu jeito, da sua maneira, a demonstrar mais ainda essa preocupação diante do meu estado físico e mental. Porque eu era aquela que ia para uma festa e levava marmita. Hoje eu marmito. Acho um hábito extremamente saudável, falo sobre isso, mas eu marmito de forma leve. Antes eu marmitava com peso, porque se eu não levasse a marmita, eu ia ter culpa. Se eu não fosse marmitar no meio de uma festa, ou eu passava fome, ou eu ia morrer de culpa por eu ter comido, por eu ter fraquejado e comido um salgado. Então, quando as pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho começaram a demonstrar de forma mais insistente essa preocupação, eu falei, não, peraí, alguma coisa tem. Apesar de eu não enxergar, não concordar, eu sou inteligente o suficiente para saber que não está todo mundo contra mim, que eu preciso entender o que está acontecendo. E nesse buscar, nesse querer entender, eu decidi buscar conhecimento. E é por isso que eu falo tanto também hoje em dia quanto é importante, o quanto o conhecimento liberta. Sim. Foi o primeiro passo da minha superação. Foi eu, mesmo sem aceitar, sem enxergar, buscar entender. Entender sobre os alimentos, entender esse excesso de restrição, entender por que as pessoas estavam me vendo daquela forma. Então, eu comecei a estudar. E daí também foi o start para a minha paixão pela nutrição. Então, eu não mais absorvia sem filtrar as informações. Bom, glúten inflama, por quê? Eu não sou celíaca, eu não sou intolerante. O que é glúten? Então, eu não mais repetia comportamento. Aliás, eu ainda repetia, mas eu comecei a buscar o entendimento de por que eu estava fazendo aquilo. Porque eu estava uma mera repetidora, tanto de informação, porque quando alguém demonstrava preocupação, eu falava, não, você está errado, eu estou bem, a gente quer ser magro, eu estou saudável. Então, eu repetia a informação que eu recebi e repetia comportamento. Então, a partir desse momento, eu busquei conhecimento e aí sim, foi o primeiro passo. Eu falei, não, eu não estou no caminho certo. E até tentei reintroduzir sozinha o carboidrato. Só que aquele comportamento já estava enraizado. E eu não consegui fazer isso sozinha. Eu não consegui reintroduzir sozinha. Foi quando eu busquei a ajuda de profissionais e enxerguei a necessidade de um tratamento multidisciplinar, envolvendo terapeutas, né, os psicólogos, tratamento da saúde mental, da saúde física, com um profissional da nutrição. Então, esse foi assim, o divisor de águas do meu processo de superação. Foi quando eu entendi. Então, desculpa, não foi uma coisa assim tão simples para você, né? Não. Porque de repente as pessoas podem pensar, mas ela pesquisou e viu, né, que não era bem assim a importância do carboidrato e simplesmente não é, se torna meio que um trauma para você, não é? Sem dúvida alguma, um peso absurdo. Eu não sei te dimensionar o tamanho da culpa que eu sentia. Então, parece fácil a hora que eu tô falando, eu busquei entender o glúten, eu busquei entender. Não, foram anos. Foi um processo. Primeiro, até entender que eu tinha que buscar uma ajuda profissional, até saber qual profissional eu vou ajudar, eu vou buscar ajuda. Porque é o seguinte, quando você decide fazer esse tipo de tratamento, você tem que confiar no profissional. Sim. Porque você está com medo. Medo te limita. Medo te coloca numa bolha. Então, eu vivia em pânico de comer, porque se eu comesse, eu ia engordar, eu ia... Toda aquela historinha. Eu ia ficar inflamada. Então, eu tinha que confiar num profissional e ele me mandar comer. O terapeuta ia me mandar confiar no processo. Então, a responsabilidade de você escolher bem esse profissional, acreditar nesse profissional e fazer o que ele me propusesse, mesmo com medo. Então, isso foi o mais importante. E como é que foi? Você lembra esse momento que você, de fato, colocou o carboidrato na sua vida novamente? Como é que foi esse momento para você? E quais foram as diferenças que você sentiu fisicamente, mentalmente? Grazi, essa pergunta foi sensacional, porque, primeiro, eu lembro perfeitamente
Perfeitamente, porque, como eu disse, foi um processo. Não foi um dia, não foram 2 dias, foi um processo. Primeiro, eu tive que acolher meu medo, porque eu passei pela fase de que, peraí, as pessoas todas estão me criticando, então eu estou muito errada. Só que, ok, eu não estava no caminho certo, mas era o que eu estava dando conta naquele momento. Então, eu me acolhi. Eu acolhi meu medo, minhas limitações. Os profissionais que eu escolhi também fizeram isso. Então, a gente foi reintroduzindo aos poucos. A nutricionista, a quem eu tenho profunda gratidão, como eu disse, me acolheu e me deu todo o suporte, porque tinha dia mais fácil, tinha dia mais difícil. Então, tinha dia que eu conseguia comer as porções que ela me propunha, que ela prescrevia. Tinha dias que eu não conseguia. Então, ela sempre me dando apoio. E tá tudo bem no dia que eu não conseguia, mas no outro dia eu conseguia. Então, eu fui fazendo e fui superando. E o melhor, eu fui vendo o quão melhor eu estava, física e mentalmente. Eu percebi que o alimento não me engordava. Nenhum alimento te engorda. O que me engordava era o meu comportamento, né? O que possivelmente te engorda ou te emagrece é o seu comportamento reiterado, é a habitualidade naquilo. Então, eu comecei a reintroduzir o carboidrato e me senti mais disposta. Minhas crises de enxaqueca acabaram porque eram recorrentes. Eu ia para o hospital com crises e crises de enxaqueca quando eu não comia. Então, me senti muito melhor. Isso foi a motivação. Então, eu falo muito isso na minha rede social, que a motivação vem do seu, como consequência da sua atitude. Então, não estou com vontade de treinar, não estou com vontade, mas vai sem vontade, vai, a gente não é criança mais. Então, eu entendi. E aí vinha a questão terapêutica, assim, a do psicólogo. Não, Cícera, você tem que... Cecília, você não quer comer, mas fala, poxa, eu tenho que comer, eu não sou criança, eu estou no meio de um tratamento, eu estou várias pessoas envolvidas nesse processo, então eu precisava fazer. Então, esse foi assim, aí eu comecei a enxergar dia após dia o bem-estar e fui entendendo e fui conciliando o que eu estava estudando, tudo que eu buscava, e quanto mais eu buscava, mais eu queria buscar, sabe? Quanto mais eu entendia, mais eu queria entender. E aí foi quando surgiu a questão, falei, não, eu preciso passar isso para outras pessoas. Sim. Né? O gatilho da rede social, a sementinha da minha rede social foi aí. Eu falava, não, gente, eu preciso ajudar, porque foi muito difícil. Foi muito difícil. O sentimento de culpa, o sentimento de fracasso, no dia que você não conseguia comer aquilo, era um sentimento de frustração, de, poxa, recomeçar sempre é difícil, né? Sim. Então, eu praticamente recomeçava de 2 em 2 dias, a cada 3 dias que eu não conseguia. Então, foi isso, sabe? Assim, reintroduzindo com pequenas metas alcançáveis, metas que, se não tivessem sido alcançadas, poderiam ser reformuladas. Esse entendimento, essa sabedoria, essa maturidade de acolher o momento que você está passando e entender que é um dia de cada vez. A gente tem que viver um dia de cada vez, né? E sabendo que eu dei conta daquilo, eu dei o meu melhor. Eu me propus a fazer o meu melhor e aquilo me sustentava, porque eu sabia que, ainda que eu não tivesse comido o que eu deveria comer, eu estava tentando e estava dando o meu melhor. Então, isso foi assim, isso foi crescendo, esse sentimento foi aumentando e foi graças a Deus, vindo a superação. Você teve suporte dos seus amigos, da sua família nesse processo? Demais, como é que foi? Demais, demais. Minha mãe, minhas irmãs, como eu disse, todas, eu venho de uma família de mulheres, né? Eu tenho 4 irmãs. Minha mãe, que me sustentaram. Quando eu digo que deve ter havido críticas, porque assim, a tamanha preocupação que elas demonstravam, mas não delas, era uma preocupação, você via que era uma preocupação, você disse, vamos embora tentar fazer assim, vamos embora buscar tal profissional. Então, era um apoio de suporte. E, nesse sentido, minha mãe é muito aguerrida, minha mãe é muito... No dia que eu fraquejava, não tem problema. Não tem problema, a gente está aqui, nós vamos recomeçar amanhã de novo. Amanhã é um outro dia. Então, assim, eu até me emociono para falar disso, porque disso a gente leva para todas as áreas da vida, né? Quando eu perdi meu pai, nas várias... na minha carreira de concurso público, nas vezes que eu não tentei, não passei. Porque você passa em um, mas para passar em um, você não passou em vários. Sim. Então, o recomeço que não é fácil. Mas esse suporte elas me deram. E sem dúvida... E o suporte faz toda a diferença. Toda né? a diferença. Você saber que você tem uma mão para te segurar, para te apoiar, um colo para te confortar. Isso não tem preço. Por melhor profissional que você tem ao lado, o apoio familiar, sem sombra de dúvidas, foi diferencial.
E isso que você falou é muito importante, inclusive no quesito academia, porque eu percebo que muitas mulheres, elas estão em busca, né, de uma vida mais saudável, mas aí elas falham um dia e aí falam, ah, não, então eu vou esperar para a próxima segunda eu voltar. Então, eu acho que isso é muito importante que você citou, de você fraquejar num dia, mas no outro você já está lá de novo, né? É. E se as pessoas soubessem a importância dessa constância, né? Sem dúvida alguma. E a importância é outra coisa que eu bato muito na tecla, de se organizar. Porque hoje em dia a vida é corrida. Eu tenho uma vida corrida, você tem uma vida corrida, está cada dia mais corrido, né? E até por culpa nossa de acelerar mesmo essa coisa de internet, de informação, de tudo muito rápido. A gente tem N motivos, N desculpas para não ir na academia. Só que isso precisa ser prioridade. As pessoas precisam entender que comer bem e ter uma rotina de atividade física não é supérfluo. É para a vida, é remédio. A gente precisa ter consciência da importância de uma massa muscular. A gente precisa ter consciência do poder da alimentação na prevenção de doenças crônicas, né? Diabetes, obesidade. É engraçado que essa semana eu estava estudando. O Brasil hoje ocupa, no ranking mundial de obesidade, a 5ª posição, falando em mulher, no ranking de obesidade, ranking mundial. E a 3ª posição, comparando os homens. Então, a população brasileira está engordando, está sobrepesada, está obesa, inclusive crianças e adolescentes. Então, isso é muito grave. As pessoas precisam entender e ter consciência, adotar e levar isso para casa, né? Para a família, como hábito. Enfim, é o que você falou, a importância do todo dia. Sim. E os pais ficarem atentos também, né? Sem dúvida Porque hoje em alguma. dia, muitas crianças, você citou isso, se perdem ali, né, no seu celular, no seu tablet, e, de fato, não tem esse estilo de vida saudável. Uhum. Mas quando foi que você falou assim, ufa, venci? É difícil falar um momento exato. Foi acontecendo. Mas, assim, eu posso te falar momentos que eu no momento que eu conseguia ir para uma pizzaria e comer um pedaço de pizza leve, sem me culpar. Eu vou te falar uma coisa, eu vou contar aqui um momento, no auge da minha carbofobia, eu fui numa pizzaria e eu só ficava com água a noite inteira, eu só tomava água. E eu vi uma pessoa comendo tão alegre, tão feliz, que eu vi aquela imagem, eu falei, eu tenho aquela imagem até hoje. Eu falei, gente, como uma pessoa pode comer um pedaço de pizza e tá rindo, e tá feliz? Então, isso me marcou. Quando isso não mais acontecia, quando a feliz era eu, aí eu falei, não, então, meu momento, eu tô bem, assim. Ainda que, né, ainda tenha resquícios que teve, não foi assim, ai, superei. Eu tô bem, eu já tô leve. Então, quando essa leveza passou a ser mais constante que a culpa, aí eu vi que o processo de superação estava acontecendo. E como é que foi para você ressignificar isso? Porque hoje você é uma inspiração no seu Instagram e todos os dias você posta um pouquinho da sua rotina. Então, não é só, a Cecília está falando. Não, você faz, prego, né? Você faz aquilo que você fala. E como é que foi para você ressignificar isso? Durante o seu processo, você já conseguiu ir postando algumas coisas ou só depois que você superou que você conseguiu? Não, o início da minha rede social foi quando teve a sementinha de que eu queria falar sobre isso. Eu ainda era carbofóbica. Na fase final, mas eu ainda era carbofóbica. Eu lembro que eu ia para alguma festinha, eu mostrava a marmita que eu estava no meio da festa comendo. Mas já era bem menos. E é interessante, porque quem me acompanha desde o início lembra disso. E hoje eu falo tanto da questão da libertação, né? Assim, de você se ver liberta dessa bolha que eu me encontrava, dessa prisão que eu me encontrava. Então, a rede social ela começou no finalzinho da carbofobia. E o principal, Grazi, foi o conhecimento, o estudo. Eu amo estudar. Eu sou uma pessoa que adora estudar. Então, quanto mais eu estudava, mais eu queria aprender, mais eu queria entender aquilo e passar essa informação. Então, e o estudar, quando eu digo estudar, é buscar estudos, é buscar comprovação científica, é buscar embasamento. Não, como eu disse, não ser uma mera repetidora. Então, eu ressignifiquei exatamente através do conhecimento. Quem me libertou, com todo o apoio de familiares, amigos, profissionais, foi o conhecimento. Eu não tenho dúvidas disso. E isso é tão importante que você falou, porque hoje em dia as pessoas preferem o mais fácil. Então, o que elas fazem? Fulana está se alimentando assim, então deixa eu seguir. Né? E não sabem a importância, de fato, de você entender aquilo que você está fazendo, né? E que para cada indivíduo é diferente, né? Para você foi uma alimentação personalizada, um treino personalizado, tinha
tenha um terapeuta ali te acompanhando. Então, eu falo isso direto também, como é importante, né? E como seria tão bom se as pessoas entendessem isso e parar de simplesmente pegar e copiar a rede social, né? Grazi, isso é outra abordagem importantíssima que você falou, a questão da individualidade e da responsabilidade de quem está também passando essa informação. Porque esse conhecimento que eu falo que eu busquei também veio disso. Assim, eu me sentia responsável por aquilo que eu estava transmitindo. E essa responsabilidade que eu sempre prego, a questão da individualidade. Por mais que eu poste minhas receitinhas, posto minhas porções, sempre deixo lá, gente, são minhas porções. Para você, não, né, pode não ser, não é a mesma quantidade. Enfim, não seja mero repetidor, como eu disse. Então, a questão da individualidade, você saber as suas intolerâncias, a questão de modinha, né? Dietas modinha, low carb, a cetogênica, assim, eu até toquei nesse assunto de low carb e cetogênica, porque eu vejo como um assunto delicado, porque, né, tem muitos profissionais, mas eu vejo muito o carboidrato ele precisa estar na base da alimentação. Isso não tem dúvida. Como fonte primária de energia, da sua importância no tecido cerebral, tecido, né, cardiovascular, de forma geral. Então, você saber que você vai restringir aquilo que você precisa restringir. Né? E não seguir uma dieta porque uma blogueira, ou porque uma criadora de conteúdo, ou porque um profissional prega essa linha. Entender a sua necessidade, a sua realidade e o seu objetivo. Nós sabemos que muitas pessoas ainda têm medo do carboidrato, né? Muitas. E por mais que a gente está falando aqui esse assunto, abordando esse assunto que é de suma importância, mas quais são os conselhos que você daria hoje para essas mulheres, para essas pessoas que, de fato, enxergam o carboidrato como algo vilão, negativo, né? O vilão da história. O principal, filtrar as informações que recebe, filtrar os profissionais que acompanham, as pessoas que você acompanha, entender a sua necessidade, entender, se for o caso, fazer exames, ver a sua sensibilidade, a sua intolerância, a sua necessidade de restrição, o seu objetivo, se o seu objetivo é hipertrofia, qual é a necessidade para a hipertrofia. Gente, como é importante o carboidrato para uma hipertrofia, para um processo de ganho de massa muscular. Não só para hipertrofia, né? Para uma dieta de emagrecimento também, porque ele vai te dar energia. Quanto mais você tem energia, mais você vai ter performance no treino, você vai performar melhor, você vai treinar de forma intensa e ganhar massa muscular. Exatamente. Então, sem dúvida alguma, trazer essa consciência para a sua realidade. Não tenha dúvidas disso. Em saber o profissional que você vai se apoiar, que você vai confiar, e entender a sua realidade e a sua individualidade. E ter essa consciência de que o carboidrato é de vilão a mocinho, sem dúvida alguma. E, além da alimentação, quais são os outros hábitos que você considera saudáveis? Base, rotina de atividade física. Né? A gente precisa trazer muito para dentro da nossa casa a importância da atividade física, uma atividade tanto cardio, uma atividade aeróbica, quanto um treino resistido, né? Um treino de força, a massa muscular, a importância disso na proteção de articulações, proteção, saúde metabólica, saúde óssea, questão do envelhecimento, envelhecer com qualidade de vida. Quando eu digo qualidade de vida no sentido mesmo simples de levantar de uma cama, levantar de uma cadeira, pegar um pacote, né, do chão, segurar um filho. Então, pensar isso tudo, massa muscular está ali para te amparar. Então, entender a necessidade de uma rotina de atividade física, de uma alimentação equilibrada, balanceada e leve, focado na variedade de alimentos, né? A gente precisa falar muito disso. E, fora isso, saúde mental. Não tem dúvida alguma, saúde mental. O que é seu respiro no dia? Eu falo que a gente precisa ser feliz na rotina. Sim. A gente não tem que esperar férias, final de semana, uma festa para ser feliz. Ok, é muito bom viajar, é muito bom ir para festa, arrumar, mas a gente precisa, de alguma forma, ser feliz no dia a dia. Vamos ter problema, vamos ter lutas, vamos ter desafios, mas sua rotina precisa ser leve. Então, o que você tem feito para trazer leveza para esse seu dia? Isso é o que eu mais acho que a pessoa tem que... Esse questionamento é que a pessoa tem que fazer. Que seja uma leitura, que seja um momento de oração, que seja um café com os amigos, que seja uma yoga, que seja uma meditação. Mas ter o seu momento. Saber que para você cuidar das outras pessoas, você precisa estar bem. Então, eu preciso também ser o centro. Eu preciso me priorizar.
Então, além da constância de alimentação e rotina de atividade física, cuidados com a saúde mental. Ter seu momento de respiro. Isso. E agora vamos para um segredo aqui, que eu tenho certeza que você também já escutou isso. Ah, tá, mas como é que você faz? Porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu ainda trabalho. Me fala, que horas que eu vou para academia? Então, conta pra gente o segredo. Como é que você consegue conciliar isso no seu dia a dia? Grazi, é um segredo que não é muito segredo, né? Porque eu sempre digo também, não tem segredo, é organizar e planejar. É organizar seu dia. Não existe estilo de vida saudável sem organização, porque é certeza que vai ter furo, que você vai furar. Então, para dar conta disso tudo, eu tenho planejamento mesmo, sou extremamente organizada e disciplinada naquilo. Eu acordo mais cedo do que o normal. E então eu madrugo mesmo. Normalmente eu acordo 4:30 da manhã todos os dias para estudar, depois para levar filho na escola, enfim, ter o treino. Mas se organizar. Qual o melhor horário para você? Qual horário na sua rotina você acha que a chance de furo é menor? É de manhã? Para mim é de manhã. Eu acho que eu chego tão cansada no final do dia que se eu colocar atividade física ali no final do dia, a chance de não ir é grande. Então, tente encontrar um horário, trabalhe a questão da saúde mental para saber que você é prioridade também, não só seu filho, não só você precisa estar no centro. Então, o segredo que não é segredo é organizar sua rotina e trabalhar a realidade de acordo com o que você acha que você vai conseguir. E hoje, como é que ficaram esses apoios, né, que você teve? Você ainda tem um personal, um nutricionista, um terapeuta? Como é que funciona? Ou você já consegue levar isso adiante sozinha? Hoje, o personal eu ainda tenho, que é João, essa parte da parte de educador físico mesmo, é ele, toda a parte de resultado, de protocolo de treino, é ele que faz. Não é minha área mesmo. A parte de nutrição, como eu sou acadêmica, aí eu já faço a minha dieta. Principalmente, eu testo protocolo, enfim, eu fico brincando na minha dieta. Até colocando em prática mesmo aquilo que eu aprendo. Então, um nutricionista eu não tenho, eu mesma faço a minha dieta. Mas durante muito tempo, até antes da faculdade, até o inicinho da faculdade eu ainda tinha. Só depois que a faculdade começou que não. E terapeuta sempre tem. Sempre, a vida não inteira, com a né? mesma frequência da época da carbofobia, né? Você já tem as sessões hoje são mais espaçadas, mas sem dúvida alguma. E, Grazi, eu digo, hoje nem é mais, a gente nem trata mais a carbofobia ou o transtorno alimentar, que isso, graças a Deus, já é uma coisa tranquila na minha vida, na minha rotina. Mas eu digo que todo mundo precisa de terapia, de alguma forma, se possível, encaixar aquilo ali na sua rotina. Então, hoje eu tenho a terapia para questões várias, mas continuo. Nós precisamos quebrar esses tabus, né? Eu vou procurar um terapeuta só quando eu estiver com problema. Depressão. E a gente consegue ter essa vida mais leve que você falou, quando a gente consegue ter acompanhamento desses profissionais. E outra coisa muito importante que você falou aí foi, eu não sou dessa área da educação física, então eu tenho um personal. Por quê? Eu mesma já acompanhei muitas pessoas que falam, não, minha prima está fazendo uma dieta, então eu vou seguir a mesma dieta que ela. Então, é isso, é a mesma coisa para a nutrição, né? Eu não sou nutricionista, então eu preciso de um profissional Exatamente. que faça um acompanhamento para mim, né? Uma periodização para mim. Então, as pessoas entenderem também a necessidade de cada profissional, na né? sua área, né? Na sua área. Isso que você alguma. falou é fundamental. E me fala, como é que funciona essa questão das marmitas? Você prepara no final de semana? Dá uma dica para as pessoas que querem começar a se organizar. Eu sempre também mostro isso no Instagram, como eu faço. Não é todo dia que eu almoço fora. Tem dia que eu consigo almoçar em casa, já tem dia que eu almoço fora da cidade. Depende da quantidade de mandados da semana. A gente recebe os mandados no final da semana. Então, só na sexta eu sei como vai ser minha semana seguinte. Mas uma base eu sempre tenho. E aí eu vou falar aqui o que eu sempre digo. Então, ter frango desfiado pronto na geladeira, ter uma mandioca cozida pronta, vai fazer legumes, né, as hortaliças pro almoço, faz em quantidade maior, elas duram do dia, faz al dente, cozinha al dente, deixa para o dia seguinte. Ter essa base, sabe, Grazi? Tire uma tarde, isso eu faço. Então, eu já saio na sexta-feira, eu já sei como vai ser. Normalmente é no domingo à tarde que eu faço isso. Então, tenha lá seus sanduíches naturais, tenha seus bolinhos já congelados. Então, uma estrutura mínima
você tem que ter um tempo para isso, você vai ter que tirar. Isso é fato. E é óbvio que hoje eu tenho uma estrutura, eu tenho uma pessoa, uma funcionária que eu falo que é um anjinho, que me ajuda muito. Tem meu marido também, que, enfim, né, tá lá dando suporte, tudo que eu preciso. Mas o principal é você entender qual o tipo de refeição que você gosta, dar sua identidade, dar sua cara para aquilo ali, trazer a sua identidade mesmo para o processo. Então, é tirar um tempo e fazer essa base. Então, vai fazer um arroz? Faz uma quantidade maior para o dia seguinte. Então, eu vou viajar, na hora que eu estou saindo de manhã, eu já faço minha marmitinha, grelho ali uma mandioca, esquento um franguinho, grelho umas verduras. Então, ter legumes, ter folhas higienizadas, frutas higienizadas e picadas, isso é o mínimo. Isso é o mínimo, mas é o mínimo que te dá base para não furar, que te faz ter a constância, né? Que é o que a gente mais busca. Hoje nós sabemos que você está cursando nutrição, né? Então, você acabou se apaixonando pelos alimentos, por essa questão de estudar mesmo e ir a fundo, né? E como é que foi essa decisão para você? Começar a faculdade, depois que você já tem a sua carreira, né? Estabilizada? Grazi, foi um conflito. Eu vivi um ano e meio já com esse projeto de começar a faculdade, mas criando coragem, amadurecendo. E paixão, pura paixão. Sabe aquele sentimento de missão, de ter que passar para frente aquilo que você aprendeu, de responsabilidade. Porque eu cheguei num ponto que eu falava, não, ou eu vou desistir do Instagram, ou eu vou me aperfeiçoar mais no sentido de profissionalizar, de poder falar mais sobre isso aqui, né? Ter respaldo. Então, eu me senti numa encruzilhada, assim, a paixão por aquilo, a vontade de continuar e a necessidade de, para fazer isso, para fazer acontecer isso, eu precisava enfrentar uma faculdade. Então, aí tive muito apoio do meu marido, eu acho que foi o principal, sem dúvida alguma. Nossa, ele falava muito. Eu lembro que um dia eu chorando, mas eu quero, mas penso em enfrentar tudo de novo. Trabalho, prova, banco de aula, né? Cadeira de aula. Ele virou para mim com toda tranquilidade, ele é muito calmo. Ele é muito calmo. Ele virou para mim e falou, mas qual o problema se você não desistir? Se você desistir, começa, não deu conta, desiste. Não tem problema nenhum em desistir. E aquilo, porque para mim desistir é uma coisa inconcebível, outra coisa... Tá aí uma coisa que eu ainda trabalho em terapia. Eu não sou boa em desistir. E aí, só que aquilo teve um peso tão... foi tão importante, teve um peso aquelas palavras. Eu falei, é verdade, eu vou tentar. Se eu não der conta, eu desisto mesmo. Não tem problema nenhum, eu tentei, pelo menos eu tentei. Eu não vou morrer com essa vontade. Ai, por que eu não fiz? É melhor... sem dúvida alguma, o que me norteou foi... Eu não vou ter o arrependimento de não ter feito, né? Eu posso até arrepender de ter começado, mas eu não vou ter o arrependimento de não ter tentado. Então, sem dúvida, essa conversa que eu tive com meu marido, o apoio que ele me deu, foi o divisor de águas. Mas você pensou em algum momento nessa trajetória até hoje em desistir? Eu brinco, né, que nesse último período, nesse último semestre, eu estou terminando o 5º período, eu brinco na rede social que todo santo dia eu penso em desistir. Eu confesso que está muito difícil, né? À medida que o curso foi evoluindo, tem semanas que saem mais mandados, tem semana que os mandados são fora de Montes Claros. Confesso que penso, não vou falar que eu não penso, já pensei em desistir. Mas aí eu respiro, largo tudo, vou dormir, tomo um banho quente, vou brincar com meu filho, vou fazer nada, vou pegar tenho meu momento de respiro, que eu falo, né? Que é ler um livro, é assistir um filme, é estar lá com seu marido. E aí, no outro dia, eu já volto completamente apaixonada. Não, eu quero isso aqui. Não, peraí, deixa eu postar qual informação que eu vou dar hoje, o que eu vou agregar na vida delas hoje. Então, passa, mas confesso que já pensei. É aquele negócio de não tomar nenhuma decisão quando você está cansada, né? Exato. Porque às vezes a gente precisa de descansar, né? Sem dúvida. E é a mesma coisa da academia também. Todo dia você quer desistir. Todo dia, né? E pensar que o começo é o mais difícil. Sim. O começo é o mais difícil, e aí você para quando você está começando, que é o mais difícil. Depois que vira rotina, gente, depois que vai no automático, você sente falta quando você não vai. Então, por mais difícil que seja o começo, eu juro que depois vai ficar fácil.
E como é que é o seu esposo e o seu filho? Você falou até aqui que eles te apoiam muito nesse processo. E a questão toda da alimentação, eles conseguem seguir com você esse estilo de alimentação saudável? Como é que você é com seu filho em relação às coisas que crianças gostam? Porque ontem eu vi que você passou ali no supermercado e comprou um pão para hambúrguer, né? Eu até fiquei olhando assim, eu acho que algumas seguidoras devem fazer isso. Gente, mas o pão é um pão normal que ela está comprando. Eu faço questão de mostrar isso. Era um pão brioche, né, de hambúrguer, um pão hambúrguer brioche. Ele tem mais ou menos as mesmas calorias de um pão francês. A gente usa muito lá em casa, muito. Eu tento trazer essa leveza. Meu marido não é fit. Não é fit. Então, meu marido não segue a minha alimentação. Ele come uma coisa ou outra, mas ele... E sempre foi assim. E é interessante que eu respeito, ele me respeita e eu não tento forçá-lo. Então, ele não tem essa obsessão por alimentos fit. Essa área fitness, né? Essa coisa. Já Rick, não. Rick, eu tento já desde sempre. Até os 2 anos, ele não comeu doce nenhum. Não tinha açúcar na alimentação. E, inclusive, isso já está para mudar. A orientação, em breve, já vai ser a partir de 3 anos. Até 3 anos de idade, não incluir açúcar na rotina alimentar da criança. Mas, até então, 2 anos. Mas eu tento trazer esse equilíbrio, sabe? Porque ele pode uma porçãozinha de doce alguns dias da semana, mas tem que comer lá as porções de verdura, as porções de fruta. Tento mandar para a escola sempre lanches saudáveis, mas tento trazer essa leveza que eu trago para mim também. Então, Rick basicamente tem a minha alimentação. Então, hoje eu não estou afim de jantar, mas eu estou afim de um sanduíche com cara de refeição livre, só que não é uma refeição livre. É aquele pãozinho de ontem, com cara de... Com cara não, né? É um pão normal, um pão brioche normal. Que eu coloquei um hambúrguer de patinho, um alface, tomate, tá tudo certo. Então, essas adaptações e essa leveza que eu tento levar para Rick. Vai para festinha, ele vai ser criança. Ele vai comer o que ele quiser, não fico lá controlando o Rick, não. Quem já foi para festinha. Inclusive, ele tem o paladar muito doce. Rick é um formiguinha. Então, ele tem os momentos de criança e eu quero que ele tenha. Porque é isso que ele vai levar para a vida adulto, né? Essa que é o que eu falo da questão emocional e nostálgica da comida. Não tem aquele doce, aquela gostinho de infância. Sim. Então, eu quero que ele tenha isso. Eu não quero que ele tenha infância com gosto de brócolis. Por mais que eu queira que ele coma brócolis e verdura, mas eu quero que ele seja criança. E isso é ótimo, porque você posta muitas receitinhas, acho isso muito bacana, mas você também mostra o lado que, poxa, hoje eu quero comer um pão comum, com um hambúrguer, como você falou, e tá tudo bem. Então, essa leveza é muito importante, né? E qual seria o recado que você deixaria hoje para alguém que quer mudar seu estilo de vida, mas que começa e para? A pessoa quer mudar no estilo de alimentação, ela quer se exercitar, ela quer buscar um terapeuta, mas ela inicia e para, inicia e para. Então, qual a mensagem que você deixa hoje para essas pessoas? Estipule metas alcançáveis, pequenas metas. Um passo é muita coisa nessa caminhada. Não minimize sua conquista e viva um dia de cada vez. Então, o que você dá conta, a sua amiga pode ser que não dê, o que a sua amiga dá conta, você pode não dar. Então, sem comparações. É sentar, falar o que eu dou conta, o que minha rotina permite, o que minha família precisa, o que eu tenho que fazer para conseguir isso. E estipular sempre, sempre metas alcançáveis e metas comportamentais. Quando eu falo isso, Grazi, e é importante, foi excelente. Eu não poderia deixar de falar isso aqui. Metas comportamentais, que também foram metas que me ajudaram. Em vez de você falar assim, não, eu vou para a academia e vou pegar 100 quilos de peso, ou então amanhã eu vou fazer um agachamento com 20 quilos. Não, eu vou tentar ir para a academia 3 vezes na semana. Eu vou tentar incluir legumes 2 vezes na semana, a princípio. Aí você conseguiu? Não, então agora eu vou comer fruta de sobremesa. Então, são metas comportamentais. Eu vou incluir salada na minha refeição, pelo menos salada de folhas, pelo menos um dia para começar. Então, pense em comportamento, sabe? Não comece um processo de emagrecimento ou de mudança de hábitos. Eu quero emagrecer 5 quilos em um mês. Quando eu vejo isso, sabe? Eu arrepio. Eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Ok, não tem problema nenhum você querer estar no projeto, estar no protocolo, isso, na previsão do profissional, não tem problema nenhum. O que não pode, isso ser o único rumo da sua trajetória. Então, antes de querer o resultado, você tem que querer mudar seu comportamento, porque isso é o que vai te sustentar lá na frente. É isso que vai evitar um reganho de peso, é isso que vai evitar
efeito platô no sentido de, eu tô aqui desse jeito, tá bom do jeito que eu já tô, entrar numa zona de conforto. Enfim, é mudar e gostar. É ter uma mudança de comportamento e gostar daquela nova realidade. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que buscar. E não deixar de comer, né? Não. Porque muitas mulheres, já perdi não sei quantos quilos, estou sem comer há tantos dias. Não. Aí é eu bem digo complicado, que né? já que eu citei a questão da dieta low carb, a dieta cetogênica, que são excelentes dietas, diga-se de passagem. Só que, a meu ver, são dietas pontuais, dietas terapêuticas, com momento certo para começar, momento certo para acabar. Terapêuticas no sentido de, eu tô com resistência à insulina. Ok, a low carb é interessante, cetogênica é interessante, eu tô com um quadro de diabetes. Enfim, eu tô com um quadro que eu preciso reverter. Vamos pontualmente, eu quero viajar também, então vamos fazer um protocolo ali que você faça uma cetogênica, que você faça um low carb, mas não como estilo de vida. Estilo de vida, você tem que ter a maturidade, a sabedoria de entender que você deve restringir aquilo que você precisa restringir. Do contrário, é variedade de alimentos. Do contrário, é saber que nenhum alimento te engorda. É saber que você pode comer na quantidade adequada, nos horários indicados, qualquer alimento. Tanto para o emagrecimento quanto para ganho de massa muscular, são os mesmos alimentos. O que vai mudar? Quantidade, horário, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o meu objetivo. Então, entender isso, é ter essa consciência no processo. E nós vamos agora perguntar se ela topa aquele momento nosso do final, que é o seu momento ação. Então, Cecília, eu quero te convidar durante essa semana. Você já faz isso muito bem no seu Instagram, mas mostrar um pouquinho. Então, você pode, através do seu celular, mostrar pra gente como é que é a sua rotina. Então, você vai gravar desde o momento que você acorda, o seu exercício, talvez o seu café com a sua família, enfim, mostrar pra gente na prática como é que é um dia com a Cecília. Você topa? Super, super. Vou mostrar tudo que eu como, para onde que eu vou, para onde que eu levo. E isso é importante, porque elas vão ver que não está só falando, gente. É isso mesmo. Ela acorda cedo, treina, se alimenta bem, cuida do filho, do marido e dá tudo certo no final, né? No final e dá com tudo leveza ainda, né? Tem dias mais difíceis, mas a gente tenta essa leveza, manter gente essa supera. leveza. Mas eu te agradeço muito por esse momento. Foi muito impactante e, assim, isso é muito importante, né? Essa leveza, porque hoje em dia, com tantas informações, às vezes as pessoas se privam tanto e não é necessário, né? Então, assim, muito obrigada. Você é uma inspiração. Não deixe a sua faculdade, que agora as suas seguidoras estão lá no seu pé, aguardando sua formatura. Grazi, eu que agradeço. Primeiro que você é uma simpatia. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Obrigada. E foi um prazer e uma honra. Ratifico isso aqui, falar desse assunto que, para mim, é de extrema importância. Né? Espero que muitas pessoas possam, de alguma forma, enxergar o que pode estar passando e servir de alerta mesmo, buscar ajuda. Né? E estou aqui disponível e que a gente possa usar isso para trazer essa leveza, trazer esse entendimento e, acima de tudo, trazer essa consciência e deixar de sermos apenas repetidores. Repetidores de opiniões, de palavras e de comportamentos. Obrigada, Cecília. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando até aqui. Já se inscreve no nosso canal, curte e fique de olho nos próximos episódios.